ele chega à beira do mar da Galileia, ele vindo do norte de Israel para o sul, como uma pessoa que chega do interior do Piauí para São Paulo. Ele encontra as pessoas na beira do mar da Galileia e ele faz uma simples pergunta: você sabe quem eu sou? Você me conhece? E é uma pergunta difícil de nós respondermos, quem eu sou. Mas esse homem, ele pergunta para aqueles pescadores se eles sabem quem ele é. E aquelas pessoas ficam confusas. E aquela pessoa, quando ele está ali sendo julgado, quando ele está sendo ali no tribunal para sua condenação, e ali estão os seus discípulos em redor, e ali está Pedro, e uma aquelas mulheres olham e diz assim: olha, você não é um deles porque você carrega o mesmo sotaque do que ele, daquele homem lá do norte de Israel. E é uma pergunta complicada de nós perguntarmos, uma pergunta difícil de responder. É como se eu chegasse para os meus filhos e perguntasse para eles: você sabe quem eu sou? Vocês me conhecem? Eu acredito que seria uma pergunta difícil dos meus próprios filhos responder. Agora imagina um homem que chega na beira do mar da Galileia e pergunta para as pessoas: você sabe quem eu sou? E essa pergunta, ela soa assim impactante, porque hoje nós vivemos no mundo do imediatismo, né? Tudo para ontem, né? E conhecendo a história desse homem e pelo sotaque desse homem, a gente poderia conhecer que ele não era ali do sul de Israel. Conheceríamos que ele vem do norte de Israel. E essa pergunta que ele faz, nós poderíamos responder de onde ele vem. É como chegar uma pessoa de um outro estado, que venha do Maranhão, do Piauí, chega em São Paulo ou chega no sul do Brasil, e pelo seu sotaque ele pergunta: você sabe de onde eu venho? As pessoas podem imaginar de onde ele possa estar vindo. E aquele homem chega e pergunta aos pescadores na beira do mar da Galileia, perguntando: você sabe quem eu sou? E as pessoas ficam impactadas com aquela pergunta, porque um dos evangelhos mais antigo, o primeiro escrito, o evangelho de Marcos, e o evangelho mais curto, com 16 capítulos, Jesus é imediatista, ou seja, Marcos não se preocupa em contar a história, a genealogia, a infância, a mocidade, os pais de Jesus. Em Marcos, Jesus já chega sendo batizado, já chega expulsando demônios e já chega formando os seus discípulos e exercendo o seu ministério. Mas o livro escrito 10 anos depois de Lucas faz questão de falar de Jesus, de contar a história de Jesus, falar sobre a mãe de Jesus. Lucas se preocupa em contar os fatos de Jesus, como Jesus viveu, né? Mateus já fala da genealogia de Jesus, já conta a história da onde Jesus surgiu, como veio, a sua árvore genealógica, e Mateus explica com profundidade. Quando nós entramos no Evangelho de João, o Evangelho de João,
João já como se fosse buscando lá no livro de Gênesis, buscando lá no Velho Testamento, João explica como que Jesus surgiu. Lá em Gênesis, tudo foi escrito, criado pela palavra de Deus. João, ele faz uma analogia e diz que tudo pelo verbo, ou seja, o verbo se fez carne e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E nós vemos essa pergunta que Jesus diz: quem eu sou? Né? E às vezes nos perguntamos quem eu sou, né? Como se eu estivesse perguntando para os meus filhos quem eu sou, eles também teriam dificuldades de saber realmente quem eu sou, de contar a história. Porque a vida das pessoas, e no mundo de hoje, as pessoas estão preocupadas somente no agora, somente no porvir, né? É rápido, uma coisa rápida, e não tem essa preocupação. E quando Jesus pergunta para aquelas pessoas: você sabe quem eu sou, né? Você sabe de onde eu vim? Você conhece a minha história, né? Mesmo depois dele exercendo o seu ministério, depois ele pergunta aos seus discípulos: ele sabe quem eu sou, né? Porque as pessoas têm uma memória muito curta de quem nós somos, a memória muito curta na história, da onde viemos, do que passamos, né? Da onde sobrevivemos e aonde chegamos. Porque a história, ela omite alguma coisa, e a pessoa, nesse imediatismo de ontem, tudo para já, ele acaba passando por cima da história. E esse fato me chamou a atenção por vários assim aspectos. Eu lembro do momento que passamos, e uma pessoa, por questão de currículo ou de política, tentou falar comigo, e por uma questão de obrigação. E até que, passado algum tempo, ele conseguiu me falar comigo. E aí ele veio para consolar ou trazer um sentimento de tristeza também, trazer um lamento, mas ele esqueceu o nome da pessoa. Ele não lembrava do nome daquela pessoa a qual ele queria lamentar. Aí eu disse: o nome da pessoa é tal. Ah, sim, tal. Ah, pessoa tal, né? E aí eu fiquei pensando, né? Aquela pessoa fez uma história, construiu uma história, viveu uma história, e hoje essa pessoa que se lamenta não conhece a pessoa que é o principal da história, a pessoa que fez essa história. Então é uma pergunta que às vezes nós ficamos a perguntar, porque as pessoas, elas não estão preocupadas com o total da vida das pessoas. Estão preocupadas somente com o imediatismo. Devido ao imediatismo das pessoas, então a sua história não é importante. É importante se você está atuando, é importante se você tem algo ainda para fazer ou entregar. E esse fato me chamou muita atenção, porque Marcos não achava importante a genealogia de Jesus. Lucas achou importante contar os fatos e a perseguição que sofreu aquelas mulheres que servia ali Jesus. Mateus achou importante contar a história, até mesmo colocar
na genealogia de Jesus, uma prostituta chamada Raabe. E hoje as pessoas não estão preocupadas muito com o que você foi, até porque nós não vivemos de passado, mas está preocupado com o que você pode ser, o que você pode ainda fazer. E assim a história vai se caminhando, desenrolando, né? E eu caminhando agora, eu comecei a lembrar desses fatos, comecei a memorizar essas coisas e comecei a ficar a pensar nessas coisas, né? Quem realmente nós somos, né? Quem realmente nós somos de verdade? Era difícil de responder essa pergunta se eu perguntasse se alguém, ou se eu perguntasse para os meus filhos, eles teriam essa dificuldade em responder. E Jesus pergunta para aqueles pescadores, e aqueles pescadores têm a dificuldade de saber realmente quem é aquele homem, né? Porque era como Jesus perguntasse se eles sabiam das histórias, se conhecia a história, se conhecia as profecias, se conhecia a palavra ali que estava escrita pelos aqueles profetas.